Abra a tua Bíblia lá em Gênesis. E eu quero falar nessa manhã com vocês, quero compartilhar sobre um casal que é muito conhecido. Gênesis 12. Peço que você, se você está com a tua Bíblia, com o celular, deixa aí aberto, nós vamos ler vários textos, em vários capítulos, e daí você pode ir acompanhando. Sobre Abraão e sobre Sara, que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Lá em Gênesis, nós vamos ler a partir do capítulo 12, versículo de 1 a 3 e versículo 7. Mas antes disso, no capítulo 11, no versículo 29 e 30, é a primeira vez que fala de Sara. É a primeira vez que cita o nome de Sara, que aqui ainda era Sarai, antes do Senhor mudar o seu nome. No versículo 29 fala, capítulo 11, tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e Isca. Ora, Sarai era estéril e não tinha filhos. Então, a primeira constatação aqui, o relato da vida de Sara. Ela era mulher de Abraão e ela era estéril e não tinha filhos. No capítulo 12, de 1 a 3. Então o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Versículo 7. O Senhor apareceu a Abraão e disse, à sua descendência darei essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Uau, que palavra poderosa! De repente, no meio do nada, Abrão ali vivia, Abrão, Sarai, sua família vivia ali na terra de Ur dos Caldeus. E era um povo pagão, um povo que não adorava a Deus, um povo que tinha outros deuses, um povo que não conhecia o Senhor, não servia ao Senhor. E o Senhor chama ali aquele homem, aquele casal, e fala, olha, saia da sua casa, saia do meio da sua parentela, e eu vou te mostrar a terra para onde você deve ir. Deus estava escolhendo ali um casal, para através daquele casal, daquela família, gerar um povo, gerar uma nação, gerar um povo, uma nação da qual viria o Salvador, o Redentor. Deus estava procurando um casal que ele pudesse fazer uma aliança para que esse povo, essa nação, caminhasse na sua palavra e nos seus caminhos. E Deus ali chama a Abraão e Sarai. E ele faz promessas poderosas. Olha, você será um grande povo. A tua descendência, eu darei essa terra. Você será abençoado, por meio de ti todos os povos serão abençoados. Uau, que promessa maravilhosa. Tá bom, e aí? Descendência? Povos? Como assim? Acho que eles olharam um para o outro e falaram, acho que Deus se enganou de endereço. Não pode ser conosco, nós não temos filhos, nós não podemos ter filhos. E ali eles se depararam com essa palavra, com essa promessa de Deus, mas numa situação tão contraditória à realidade que eles estavam vivendo e viviam, porque eles não tinham filhos. Como assim iria vir uma descendência deles? Deus, acho que o Senhor se enganou. E uma coisa linda que eu vejo em Deus, que Deus não descarta Sarai. Deus não fala para, olha, Sarai, sinto muito, mas você não está se enquadrando nos meus planos, no meu quadro. Eu vou ter que arrumar uma outra esposa para Abraão, para ele poder ter filhos dessa mulher. Porque quem era estéril não era Abrão,
Quem era estéril era Sarai, mas o propósito de Deus era gerar, através de Sarai, aquele povo e aquela nação. Quantas vezes nós nos deparamos com tantas impossibilidades nas nossas vidas? Quantas vezes? Quantas vezes nós enfrentamos? Falamos, Deus, isso é difícil. Deus, acho que o Senhor errou o endereço, não é para mim, não. Acho que é para a minha irmã aqui do lado, é para aquela outra pessoa. Aquela irmã é uma bênção, Deus, fala lá com ela. E Deus está falando com você. E você fala, Deus, mas é impossível isso para mim. Eu não sei, eu não posso, eu não sou capaz. Mas o Senhor é aquele que te capacita, te fortalece, te dá graça e favor para que você possa realizar aquilo que é impossível pelas tuas forças mesmo e diante dos homens. E eu creio ali que vieram tantas perguntas à mente daquele casal. Como vai ser isso? Quando será? Como vai ser? Mas quando? Como que isso vai acontecer? E são perguntas que muitas vezes estão nas nossas mentes também, rodeia a nossa mente, o nosso pensar, nós nos questionamos com tantas coisas, falando, Deus, mas como vai ser isso na minha vida? Lá no capítulo 13, Gênesis 13, 14, não, desculpa, antes disso. Nós conhecemos aqui a história de Abraão. Acho que a maioria aqui conhece essa história, né, de Abraão e de Sara. É uma história muito conhecida na Bíblia. E nós conhecemos e sabemos qual que é o começo da história, como eu li, né, que foi a promessa de Deus, o chamamento de Deus ali para eles. E nós sabemos qual é o fim da história, né, que ela engravidou e teve um filho. Mas teve a promessa e depois teve um cumprimento da promessa. Mas durante todo esse tempo, que foram 25 anos, existia um processo de Deus na vida deles. E é fácil para nós lermos aqui essa história, sabendo como ela acabou, como foi concluída. É fácil nós sabermos, né, às vezes nós lemos tantas histórias de Davi, de tantos homens e mulheres de Deus, e nós falamos, nossa, né, às vezes o povo de Israel a gente até critica, ou o povo incrédulo, ou o povo duro. Mas, às vezes, quantas vezes também nós somos incrédulos e nós somos de um coração duro, porque nós estamos passando no meio do processo ainda e nós não sabemos aquilo que nos espera. Às vezes, a gente tem a promessa de Deus, você tem uma promessa de Deus para a tua vida. O Senhor fala algo ao teu coração, a teu respeito, ministerialmente, sobre um casamento que você vai se casar, ou num relacionamento que você já está, sobre os teus filhos, sobre uma porta que Deus vai abrir. Deus, às vezes, fala algo específico para você, você sabe que ela é uma palavra de Deus. Mas, durante o processo, está tão difícil. Você não está enxergando ainda o que vai acontecer lá, depois, quando a promessa se cumprir. Você ainda não está vendo o quadro completo. Ainda está desfigurado. E no meio do processo parece tanta turbulência, parece tanta situação difícil, parece tanta tribulação, que você fala, não é possível que eu vou chegar lá do outro lado. Mas o Senhor é aquele que nos capacita para chegarmos lá do outro lado. E foi interessante, esses dias eu estava arrumando alguns cadernos de estudo, cadernos de pregações, sempre anotava. Tenho cadernos guardados de 1900 e bolinha lá. E eu peguei um caderno de 2006 e estava folhando, vendo algumas coisas. E, às vezes, eu gosto de orar e escrever as orações. E orando e escrevendo. E eu estava orando por uma criança de 10 anos, uma menina. A mãe dela, minha amiga, e essa menina teve uma enfermidade. E eu estava ali escrevendo as orações e pedindo que o Senhor colocasse as suas mãos, que o Senhor intervisse, que o Senhor livrasse, que o Senhor desse saúde. E agradecendo depois, em outras orações, agradecendo por aquilo que o Senhor já estava fazendo, pelo processo. Mas eu não sabia o final daquela história. E hoje essa moça é minha nora. É uma das minhas noras. É uma moça linda, cheia de saúde, uma moça com coração para Deus.
Eu falei, Deus, como o Senhor é bom. E eu vi aquelas orações, eu nem lembrava que tinha aquelas orações naquele caderno. E eu falei, Deus, eu não vi ali, Senhor, o cumprimento da promessa. Deus, eu não vi ali o resultado das minhas orações, eu só vi a minha oração naquele momento. Mas hoje eu vejo o cumprimento da promessa do Senhor. E às vezes quando a gente passa pelo processo, é tão difícil, é tão doloroso. A gente acha que não vai chegar lá. Mas quando nós nos apegamos a Deus, a esse Deus poderoso e fiel, a gente pode ter essa certeza que a gente vai chegar lá. E o Senhor vai fazer coisas maravilhosas, coisas tremendas e poderosas nas nossas vidas, porque nós não desistimos diante do processo, durante o processo. Por isso, querida, eu te digo, não desista no teu processo que você está vivendo. Nós podemos passar por várias situações que nós podemos passar, vários processos, e às vezes não é fácil, eu sei disso que não é fácil. Muitas vezes há momentos que nós derramamos o nosso coração, nós choramos, nós queremos abrir mão, nós queremos desistir. Mas saiba que é no processo que o Senhor vai te capacitar para viver a promessa que Ele tem para a tua vida. O processo não é para te matar e para te destruir, mas o processo é para te habilitar e para te capacitar a viver as promessas do Senhor. Então, talvez você tenha passado ou esteja passando por uma desilusão, uma traição, uma perda, às vezes um rompimento de um relacionamento, às vezes um relacionamento amoroso, às vezes um relacionamento de uma amizade que marcou a tua vida e esse rompimento trouxe dor, angústia, aflição. Talvez seja uma crise financeira que você esteja passando e você não vê saída. Talvez seja uma crise na tua saúde, um diagnóstico que veio de uma maneira inesperada e tirou o teu chão. Talvez seja uma fase de vida que a gente muda, né? A gente estava conversando, as irmãs, aqui no café, e falando como nós, mulheres, temos várias fases, né? E essas fases mudam. E como muda, né? E a gente, às vezes, é feita de hormônio, e esses hormônios vão mudando, cada ciclo da nossa vida é uma novidade. E, às vezes, a gente se pega tão surpresa, né? Quem sou eu? Onde estou? Não sou mais aquela pessoa que eu era, porque mudou. E a gente, às vezes, entra em crise, né? E a gente tem que saber lidar com essas crises. Mas eu sei que uma coisa eu tenho certeza, que durante todo esse processo, essas dificuldades, esses momentos difíceis que nós passamos, uma coisa é certa, nós não estamos sozinhas. Nós não estamos sozinhas. Aquele que nos chamou, Ele nos segura pela mão, Ele nos sustenta e Ele nos leva lá para o lado, para o cumprimento daquela palavra e daquela promessa que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? O Senhor não nos deixa só. O Senhor não fala, vai que agora é por tua conta. Não, o Senhor Jesus, Ele nos prometeu, eis que estarei contigo todos os dias da tua vida. Então, saiba que nessa caminhada, nesse processo que você está, o Senhor é contigo. E nesse processo, o Senhor muitas vezes permite, não para nós sermos destruídas, abatidas, ficarmos depressivas, não. Mas esse processo o Senhor permite para nós sermos alargadas, para nós sermos amadurecidas, para nós sermos podadas, purificadas. Os processos, muitas vezes, nos limpam, tiram o nosso orgulho e tiram a nossa autossuficiência. Quem já passou por um processo de Deus e já saiu lá do outro lado e você falou, olha, eu saí melhor do que eu era antes. Eu saí mais forte do que eu era. Eu não sabia que eu tinha essa força, que eu poderia passar por essa situação. Eu não sabia que eu tinha essa capacidade para enfrentar esse gigante, essa luta, e eu venci na força do Senhor. E eu estou aqui de pé. Nós saímos das lutas e dos processos mais fortes, amadurecidas. Às vezes, coisinhas pequenas não mexem mais conosco.
Coisinhas pequenas que antes nos incomodavam, você fala, isso daí não é nada, nem olha para isso daí não é nada na tua vida, não é nada na minha vida, isso não me afeta mais, porque eu já passei por algo muito pior. Você é acrescentada, amadurecida. O orgulho que a gente tinha, às vezes, falar, eu dou conta, eu sei, eu tenho a minha capacidade, eu tenho estudos, eu posso sozinha. Ai, a gente é podada. Deus vai aparando as arestas, Deus vai tirando. Fala, vem cá, filha, vem cá, minha querida. Você é dependente de mim. Anda comigo aqui que você vai andar melhor, você vai chegar no caminho certo. Então, nós somos amadurecidas. Então, permita, muitas vezes, no processo, aceite as podas do Senhor. Aceite a correção do Senhor. Aceite que você não é suficiente. Você não pode ir com a tua força, com a tua sabedoria, com a tua inteligência, com o teu poder de influência. Você não pode chegar lá somente com isso. Deus coloca habilidades e coisas na tua vida que são bênçãos, não estou falando que são coisas ruins. Mas a nossa dependência tem que ser no Senhor. A nossa dependência tem que ser no Senhor. E nesse processo aqui de Abraão e Sarai, nós vemos várias vezes Deus fortalecendo a vida deles, Deus vindo e falando com eles. Agora, assim, lá em Gênesis 13, a partir do versículo 14 até o 16, o Senhor aparece novamente a Abraão e fala, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra toda esta terra, de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Aqui no versículo 14, eu nem tinha anotado isso, mas veio no meu coração para falar isso. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele. Depois você pode ler com calma toda essa história de Ló, que era um sobrinho de Abraão que tinha ido com ele. Mas chegou um momento que Deus falou, separa, deixa Ló ir para um lado e você vai para o outro. E aqui é interessante que a palavra do Senhor veio depois que Abraão se separou de Ló. Depois que Abraão deixou Ló ir. Tem pessoas na nossa vida, tem situações na nossa vida que a gente tem que deixar ir, queridos. Libera perdão, libera aquela pessoa. Tem mesas que não é mais para você estar sentada naquelas mesas. Muda. O Senhor já mudou e você ainda continua, às vezes, com amizades, com influência, com pessoas que não te prendem a um passado ruim, a circunstâncias ruins. Libera perdão. Eu amo aquela pessoa. Depois a gente vê aqui Abraão ajudando Ló, socorrendo Ló, intercedendo por Ló. Não estou falando para você, não olhe mais na cara, não tenho amizade. Não é isso. Mas são mesas que Deus muda. São pessoas que nós temos que deixar ir, e aquelas pessoas não nos afetam mais. Às vezes são pessoas que não estão mais nem perto de nós, mas nós, com uma falta de perdão, nós seguramos essas pessoas no nosso coração. E isso impede de nós ouvirmos a voz de Deus. Isso impede de nós avançarmos no processo. Às vezes a gente fica estagnada ali naquele processo e não avança, e não tem um avanço ali naquela situação, porque às vezes a gente está presa com circunstâncias do passado. Libere essas pessoas. Fala, Deus, eu libero tal pessoa. Eu perdoo, Senhor. O Senhor sabe que é difícil para eu perdoar, mas eu perdoo,
Fale com a tua boca, confesse com a tua boca. Eu libero, Senhor, essa pessoa. Eu perdoo, que o Senhor abençoe os seus caminhos, que o Senhor tenha misericórdia dela, mas que ela siga o caminho dela e eu possa seguir o meu. Não queira carregar aquilo que não é para entrar com você na tua terra prometida. Não queira trazer junto pessoas, coisas, sentimentos que não é mais para estar no teu coração. Livre-se desses sentimentos, livre-se dessas coisas que amarram o teu coração. E aqui nesse texto, novamente, nós vemos Deus reforçando as promessas a Abraão. Olha, a sua descendência, olha por toda a terra, percorre, vê, sente, você vai lá ver essa terra que você vai pisar, eu vou dar aos teus descendentes. Novamente, Deus confirmando que estava ali com Abraão, confirmando a sua promessa que ele tinha para ele. E no versículo 18, nós vemos que ele fala, 13, 18, então construiu um altar dedicado ao Senhor. Queridas, no meio desse processo, levante altares ao Senhor. Levante altares de adoração. Levante altares de engrandecer o nome do nosso Deus. Declare que o nome do Senhor é poderoso nas circunstâncias que você está passando. Declare o poder de Deus nas lutas e nas dificuldades que você está enfrentando, nos gigantes que estão diante de você. Declare, erga altares ao nome do Senhor. Porque muitas vezes nós estamos rodeados ali, envolvidos em situações tão difíceis, que a nossa boca muitas vezes só é uma lamúria, é uma reclamação, é um choro, é uma dúvida, são palavras de dúvidas. Mas nesses momentos, erga altares ao Senhor, de adoração, de engrandecer o nome daquele que é poderoso, e aquele que faz infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera nas nossas vidas. Eu lembro um tempo atrás, nós passamos por uma situação, uma luta, um processo que estávamos passando também, e às vezes vinha momentos tão difíceis. Às vezes a realidade que nós vivíamos, você olhava, no dia seguinte não tinha saída, não tinha uma solução. O cumprimento da promessa estava lá longe ainda. O processo estava nos cercando. E às vezes eu lembro que no domingo a gente cantava um louvor, até anotei aqui para não esquecer. Era uma música do David Keelan que falava: a tua mão tem me erguido a um alto lugar. Teu louvor em meu coração me fez no vale a te cantar. Tens transformado meu pranto em festa. Tens transformado meu pranto em festa. É assim que nós vencemos. É assim que nós vencemos. E às vezes eu cantava aquele louvor no domingo e aquilo enchia o meu coração, animava, me fortalecia. Sabia que ali no vale eu estava erguendo altares de louvor e adoração ao Senhor. Mas chegava na segunda-feira, estava tudo a mesma coisa. Nada tinha mudado. Eu ainda estava no processo. Eu ainda estava ali nas minhas batalhas. Mas durante aqueles momentos de altar, de louvor, de adoração, eu sabia que o Senhor estava me erguendo. Porque o louvor e a adoração ao nosso Deus nos ergue para o lugar aonde Ele está. O louvor e a adoração nos ergue para outra atmosfera, nos tira da nossa vida, daquilo que nós vemos só com os nossos olhos naturais, e nos leva para um outro campo de visão. Então, durante a tua luta, eu sei que muitas vezes são sacrifícios de louvor. O salmista fala sobre sacrifícios de louvor. Há momentos que o nosso coração vai louvar, mas você não está sentindo, você não está vendo aquilo, mas você está crendo e confiando naquele que te fez a promessa. Então, declare, faça altares na tua jornada, no teu processo. Amém? Vamos virar lá para Gênesis 15, de 1 a 7. Novamente o Senhor vem
e reforça a sua aliança, reforça as suas promessas. Fala, Abraão, eu não te esqueci não, Abraão. Eu estou com você, Abraão, nessa jornada. Nesse processo eu estou contigo, Abraão. Depois dessas coisas, 15:1, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó Senhor, que me dará se continuo sem filhos, e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, o servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será este, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-lhe esta terra como herança. Olha que palavra maravilhosa. Não tenha medo, Abraão. E essa palavra que o Senhor nos dá nessa manhã: não tenha medo, filha. Eu sou o teu escudo. Eu estou contigo. Grande vai ser a tua recompensa quando você chegar lá do outro lado. E é interessante que Deus aqui leva Abraão para fora. Tira ele para fora daquela circunstância que ele está olhando. Olha, Abraão estava ali. Deus, o Senhor prometeu, mas eu não tenho filho ainda. O meu servo aqui que nasceu na minha casa, esse Eliezer, deixa ele ser o meu herdeiro, Deus, tá bom, eu me contento com isso aqui mesmo, ele vai ser o herdeiro, está difícil demais, Deus. E Deus retira Abraão e fala: olha para fora, tira os teus olhos daquilo que a situação está te mostrando e olha para fora, olha além, olha para o teu Deus. Olha aquilo que o Senhor pode fazer, e não aquilo que os teus olhos apenas te mostram. Gênesis 16, nós não vamos ler, mas aqui tem a grande ideia de Sarai ainda, né? Um plano B, que ela resolveu dar uma ajudinha para Deus. Deus, já que está muito difícil, deixa eu te ajudar, Deus. E às vezes a gente age assim com Deus. Deus fala para você: filha, ora pelo teu marido, ora pelos teus filhos. Mas a gente fala: não, Deus, orar não é suficiente não, Deus. Eu tenho que falar na cabeça dele de noite e dia, para ver se entra alguma coisa naquela cabeça. A gente quer dar uma ajudinha para Deus. A gente quer, muitas vezes, Deus, abre aquela porta, Senhor. E o Senhor já falou que vai abrir, mas muitas vezes a gente quer chegar lá e já chutar a porta, para a porta abrir na hora que a gente quer. E não é. Às vezes não é nem a porta certa. Às vezes tem porta que Deus está fechando e você quer lá esmurrar a porta para a porta abrir. E Deus fala: não é, filha. E a gente quer ir lá. Porque a gente muitas vezes é teimosa. Muitas vezes a gente quer insistir com Deus. Quantas portas, quantas coisas eu já orei: Deus, abre aquela porta. Deus, faz isso. Deus, prepara aquilo. Deus, por favor, Senhor, o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. E hoje eu falo: Deus, obrigada porque o Senhor não abriu aquela porta que eu pedi. Porque a gente já passou e já amadureceu e já viu que aquela não era a porta melhor que Deus tinha. Deus tinha uma porta muito melhor para nós. E aqui a gente vê Sara, no capítulo 16, fala que ela teve a brilhante ideia: Deus, já como o Senhor não me deu filhos, eu vou te dar uma ajudinha, eu vou pegar a minha serva Agar, vou entregá-la ao meu esposo, e ela vai ter um filho, que vai ser como, é filho da minha serva, mas ela é minha serva, é como se fosse meu filho, e tudo bem, Deus. A gente dá um jeito, assim, na tua promessa, para acelerar mais um pouco esse processo, que eu não estou vendo saída no fim desse túnel. E Sarai foi arrumar o quê? Uma bela encrenca para a vida dela. Foi arrumar uma dificuldade, confusão dentro da sua casa.
Confusão que tem até hoje. Aí, foi da onde se originaram os árabes. Meu marido é árabe. Deus abençoou Ismael. Meu marido é descendente, né, de árabe. E é um povo também abençoado, mas que até hoje traz muita briga e muita confusão ali no meio deles, naquela região. Então, muitas vezes nós queremos ajudar, dar uma forcinha para Deus, um plano B. Deus, deixa eu te dar uma ideia. Quantas vezes a gente ora, Deus, olha, o Senhor faz assim, 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 assado. A gente passa uma receita para como Deus vai agir. Deus, o Senhor toca naquele coração, o Senhor fala com ele daquela maneira. A gente quer dar orientação para Deus. Mas será que os pensamentos de Deus não são mais altos do que o nosso? A sabedoria, a visão de Deus, será que não é maior e melhor do que a nossa? Com certeza, sim. Deixa Ele agir. Faça a tua parte. Faça aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, no teu coração, para que você faça. Mas não queira ficar dando plano B para Deus, interferindo naquilo que Deus deve fazer ou falar. Amém? Então, depois disso, depois desse plano B de Sara, ali nasce Ismael, o filho de Agar. Leia depois esses capítulos na tua casa, é muito interessante, cada detalhe. O cuidado de Deus com Agar também. Deus não deixa escapar nada. Mas em Gênesis 17, de 1 a 8, novamente o Senhor vem e fala com ele. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se rosto em terra e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não mais será chamado de Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. No versículo 15. De agora em diante, sua mulher já não mais se chamará Sarai. Seu nome será Sara. Eu a abençoarei. E também, por meio dela, darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: Poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: Permite que Ismael seja o meu herdeiro. E então Deus respondeu: Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Nós vemos Deus aqui mudando os nomes de Abrão para Abraão, que quer dizer pai de nações. De Sarai para Sara, que quer dizer princesa. Princesa é o quê? Princesa é herdeira das promessas. E Deus nós vemos em vários textos, em várias partes da Bíblia, Deus mudando o nome. Até no mês passado, a pastora Célia pregou sobre Noemi, e Noemi queria mudar o nome dela próprio, porque ela se achava amarga, e ela falou: me chamem de Mara. Então, o nome reflete aquilo que está dentro da pessoa, o destino e a promessa que Deus tem também para a pessoa.
E aqui nós vemos Deus falando, você será Abraão. Agora quem te chamar vai te chamar o pai de multidões, vem aqui. O pai de multidões, faz aquilo. O pai de multidões, e agora para onde a gente vai? Ô princesa, herdeira das promessas. Agora Deus mudou o nome. E Deus muda, muitas vezes, o nosso nome. Deus não quer que nós nos chamamos pela nossa dor. E quantas vezes nós nos chamamos a nós mesmas pela nossa dor, pela nossa limitação, pela nossa incapacidade. Eu não posso, meu nome muitas vezes é incapaz, meu nome muitas vezes é tímida, eu não consigo, eu sou depressiva, eu fui rejeitada, e muitas vezes essas situações se tornam o nosso nome. E aquilo como um rótulo, sabe um rótulo de refrigerante que envolve ali aquele frasco? Às vezes nós estamos rotuladas, e aquele rótulo nos prende e diz quem nós somos. E muitas vezes nós andamos assim. As pessoas olham e falam, e aquela irmã é depressiva, né? Ela não está, ela é depressiva. Aquela irmã, coitadinha, ela tem tanta luta, é problema o rótulo dela. O meu rótulo em toda a minha infância foi tímida. A Marcinha, em casa, na minha família, dos meus pais, eu sou a Marcinha. A Marcinha, a caçulinha, pequenininha, ela é tão timidazinha. Então, eu sempre fui acanhadinha. Eu, hoje, com a minha capacidade, eu não poderia nem estar aqui falando com vocês a palavra de Deus, por ter esse rótulo na minha vida. E, muitas vezes, quando Deus falou, vai lá e fala, Deus, eu não, vai lá, manda outra. Deus, eu sou tímida. Deus, fala com aquela minha irmã ela é expansiva, ela é alegre, ela fala com todo mundo. Deus, fala com a minha irmã. Comigo não, Deus, porque eu sou tímida. Mas Deus quer romper esses nomes, esses rótulos que nos prendem. Nós não somos esses rótulos. Nós não somos aquilo que nós passamos. Você não é depressiva, você não é rejeitada, você não é tímida, você não é insegura, você não é incapaz. Porque o Senhor te chama pelo teu destino e pela tua capacidade que Ele deposita sobre a sua vida. Por aquilo que Ele faz sobre a tua vida. Por isso você pode romper com aquilo que muitas vezes as pessoas falam a teu respeito. E você mesmo fala a si própria. Rompa com aquilo que muitas vezes os outros falam a teu respeito. E ouça aquilo que o Senhor tem falado a teu respeito. O nome que o Senhor tem te chamado. Quando o Senhor foi chamar ali Gideão, ele fala, Gideão, homem guerreiro valente. Gideão olhou para trás e falou, será que tem mais alguém aqui? Gideão estava ali escondido, malhando trigo ali para deixar escondido para os midianitas não roubarem. E Deus, o anjo do Senhor, o Senhor chega ali para ele, varão valoroso, guerreiro. E é assim que o Senhor te chama. Filha guerreira, filha conquistadora, filha capaz, filha inteligente, filha poderosa, filha eu sou contigo, filha capaz. É assim que o Senhor te chama hoje. Filha alegre, filha cheia de saúde, filha conquistadora. É assim que o Senhor te chama. Esse é o teu nome. Desde que o Senhor mude o teu nome, não aceite aquilo que tem te rotulado. Quebre esses rótulos e seja chamada, e chame a si própria daquilo que o Senhor tem te chamado. Às vezes as pessoas vão falar, essa daí é meia doidinha. Imagine o povo lá, imagine Abraão, chegou lá e falou, olha, agora todo mundo vai me chamar de Abraão, pai de nações. Imagine o povo falando, esse daí endoidou, o velho está com 99 anos. Como é que ele vai ser pai agora, nessa altura do campeonato? Mas deixe Deus mudar o teu nome. Amém? Nós já estamos acabando. Gênesis 18, no versículo 1 e 9. Versículo 1, depois de 9 a 14. Gênesis 18, 1. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, na hora mais quente do dia. Versículo 9.
Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou, depois de já estar velha, o meu Senhor já é idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na tua vida, você olha e fala, Deus, isso é impossível. Pensa aí na tua vida que você fala, Deus, isso é impossível. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Foi essa pergunta que ele fez para Abrão, porque Sara riu. Não há nada que seja impossível ao nosso Deus. E ele fala, na primavera, olha, tem um tempo determinado. No tempo determinado, na primavera, eu voltarei e Sara terá um filho. Para nós terminarmos, Gênesis 21, de 1 a 7. O Senhor foi bondoso com Sara e lhe dissera. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez com ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse, Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Quem diria que o Senhor faria tudo isso? Como diz aquela música, quem diria? E o Senhor lembrou-se de Sara e foi bondoso com ela. O Senhor não nos esquece, queridas. O Senhor não nos esquece. O Senhor não esquece a situação que você está passando. O Senhor sabe e conhece a sua necessidade, o anseio do teu coração. O Senhor não nos esquece. Amém? E Ele se lembra do teu clamor e da tua necessidade. Eu só não precisa abrir, você pode anotar, depois se você quiser ler na tua casa. Lá em Hebreus 11:11, está lá os heróis, a lista dos heróis da fé. A galeria dos heróis da fé, homens e mulheres que estão lá, porque fizeram coisas impossíveis, além da sua capacidade, além daquilo que eles sabiam, mas eles fizeram pela fé. Fala assim, pela fé, Abraão e a própria Sara, apesar de ser estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pela fé, Abraão e a própria Sara recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Que nós possamos receber esse poder de Deus sobre as nossas vidas. Que o poder e a capacitação, a fé, a perseverança, quando nós conhecemos a Deus e sabemos que Ele é fiel para nos levar até o outro lado, para chegarmos na promessa. Que nós possamos estar cheias dessa presença de Deus e do poder de Deus que nos capacita, que nos fortalece, que nos encoraja, que nos anima para chegarmos aonde o Senhor quer que a gente chegue e estabelecer e fazer aquilo que o Senhor já te chamou para fazer. Amém?